Olá, meu aluno abençoado, minha aluna abençoada, que bom, que delícia podermos mais uma vez nos reunirmos para aprendermos da Bíblia. A palavra de Deus é algo fascinante, é algo incrível. Não há deleite, prazer maior do que conhecermos o que de fato a Bíblia quer dizer com o que diz. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo. Como nós falamos na outra aula, o mover de Deus é fruto da palavra e do Espírito Santo. E um estudo bíblico sem o Espírito Santo, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aonde você está aí agora, feche os seus olhos, vamos orar, vamos silenciar o nosso espírito, o nosso coração para ouvirmos a palavra. Pai amado, Pai bondoso, graças te damos por mais uma oportunidade. Pai, nós queremos te pedir nesta hora que o teu Espírito Santo, que é o nosso professor, nos revele. Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo. Traga a revelação destas verdades hoje, para que o teu nome seja glorificado, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Na aula passada nós falamos de pessoas improváveis que participaram do maior mover de Deus na história, que foi o nascimento de Jesus, o dia, o período em que Deus se fez carne e habitou entre nós, o maior mover sem dúvida da história. E hoje nós vamos falar de algumas coisas, de algumas pessoas que eram as mais prováveis, mas não participaram do mover. As características destas pessoas, Isso é um alerta para nós, E vamos falar e vamos ler, então, a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 3 e 4. Lembrando que o livro de Mateus traz a revelação de Jesus como rei. Então veja, para termos a revelação de Jesus como rei, é necessário que primeiro nós tenhamos tido a revelação de Jesus como Salvador. Então o livro de Mateus não fala para as pessoas que estão se convertendo, para aqueles que não têm Jesus ainda como Salvador, mas fala como uma experiência pós-salvação. Vamos ler então Mateus 2, versículos 3 e 4. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Olha que interessante, aqueles que não participaram do mover de Deus no nascimento de Jesus foram os escribas e os fariseus. Eles conheciam muito da Bíblia, achavam que Deus era propriedade deles, indicaram o local exato onde o rei deveria nascer, mas não foram lá para checar o local. Não tinham coração para conhecer a Deus. Queriam o conhecimento bíblico, mas não queriam conhecimento pessoal com o Senhor Jesus. Seu compromisso, ser guiado por Ele, ser governado por Ele, obedecê-lo, ter um coração para Deus. O povo e Herodes se alarmaram quando ouviram falar a respeito do rei. Meu Deus! Assim hoje muitos cristãos estão alarmados com esses dias, com os sinais que temos vivido de que o arrebatamento da igreja está às portas. Estão alarmados, ao invés de se alegrarem,
estão se escondendo, estão retendo o que poderia dar a Jesus. Porque esses não amam a sua vinda, não desejam compromisso com Ele. Meu Deus, parece que estamos vivendo o mesmo tempo. Agora, veja, o rei Herodes se alarmar é uma coisa. Os reis deste mundo são contra Jesus. A política é contra Jesus. Agora, o povo de Deus se alarmar é estranho, né? Esse povo, como os escribas e fariseus, não queriam a Deus. Eles queriam que as coisas continuassem como estavam. Meu amado, tem muita gente dizendo que tudo vai passar, que tudo vai voltar ao normal. Mas a nossa normalidade não pode ser a mesma. Nós precisamos viver uma nova normalidade, né? Porque senão tudo terá sido em vão. Veja, naqueles dias, naquele tempo Israel estava sob o domínio do Império Romano, e falar de um rei era chamar problemas para si, era ter complicações com o Império, e eles queriam viver tranquilos ali. O povo ficou com medo, não tinha um coração para o Senhor. Os dois maiores moveres da história são, anote aí no seu caderno, né? O nascimento de Jesus é o primeiro mover e maior mover de Deus na história. E o segundo é a sua vinda. Hoje, nós estamos aguardando ansiosos a volta de Jesus, que se dará em dois momentos, né? O arrebatamento da igreja e a volta literal de Jesus, né? Então veja, o arrebatamento da igreja é para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Tem muito crente querendo ser arrebatado, mas arrebatamento é só para aqueles que amam, que querem, que anseiam pelo Senhor e pela sua vinda, que são apaixonados pela vinda do Senhor. Muitos ficam alarmados, né? E nem querem saber sobre arrebatamento e a volta de Jesus. Mas ouça, o primeiro mover da história foi o dia em que o Senhor se fez homem. E o segundo mover será a sua vinda gloriosa. Ele está voltando. E nós precisamos participar desse mover. Participar do mover não é só viver esse tempo que estamos vivendo, né? Não, mas é desejar. Então veja, somente quem está na igreja, quem é a igreja, participará desse mover. Ele voltará para a sua noiva. E noiva está ansiosa para o dia do casamento. Noiva é aquela que está ansiosa, sonha até acordada com aquele momento. Do mesmo jeito que em Mateus capítulo 2 temos a palavra, a profecia e a estrela, o Espírito Santo, acontece conosco hoje. Nós temos a palavra, mas também temos o Espírito Santo. Então o princípio básico não é só conhecer a Bíblia, mas além da palavra da verdade, precisamos da vida do Espírito Santo, que nos guia até a vinda do Senhor Jesus. Então veja, vamos falar melhor sobre essa estrela. Na aula passada, nós falamos que a estrela para os reis magos significavam essa percepção espiritual, a visão, o Espírito Santo. Mas há três coisas na Bíblia que são a estrela. A primeira delas está no livro de Números, capítulo 24, versículo 17, que diz assim, Números 24, 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Também no livro de Apocalipse 22, versículo 16, diz, Apocalipse
22, versículo 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então, segundo a Bíblia, Jesus é a estrela para as nossas vidas. A segunda coisa que a Bíblia fala acerca da estrela, se você abrir o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz: Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Então, nesse texto, a estrela se refere à palavra profética. Então, se você quer participar do mover de Deus hoje, siga a palavra profética, a palavra revelada, a palavra rema, aquela que abre os céus e traz o cumprimento assim que ela é liberada. Essa é a palavra. Então nós vimos que estrela pode significar a pessoa de Jesus, a estrela da manhã. Mas em segundo lugar, a estrela também pode significar a palavra profética. Jesus também é a profecia. O espírito da profecia é Jesus. E em terceiro lugar, vamos ver o que mais significa a estrela. Daniel, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel, capítulo 12, versículo 3 diz: Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Significa que os crentes que conduzem muitos à justiça são como estrelas. Olha o que diz de novo o livro de Apocalipse 1, versículo 20. Apocalipse 1, versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Anjos das 7 igrejas são os pastores e líderes. Uau! Então vamos lá. A primeira revelação de estrelas na Bíblia, ou estrela, fala acerca de Jesus, a resplandecente estrela da manhã. A segunda coisa que nos revela a estrela é a palavra da profecia, o espírito da profecia, que também é Jesus. E a terceira coisa que nos revela quem são as estrelas que estão sobre as igrejas, os anjos que estão sobre as igrejas, que são as estrelas no candelabro, são os pastores e líderes. Então veja, por um lado, Jesus é a nossa estrela e queremos ir a Ele. Por outro lado, Ele também é a palavra profética que vem a nós. E também são as pessoas que encaminham muitos à justiça, à salvação.
São os pastores e os líderes. É você e eu, são os cristãos em todo o mundo que nesses dias têm aproveitado essa crise para revelar Jesus. Então veja, para ir a Jesus como os magos, siga a estrela, que é o próprio Jesus. A palavra profética, ouça a palavra que é ministrada a você. E as pessoas que ele mesmo colocou ao seu lado para indicar o caminho, que vão ensinar a verdade, que vão apontar os sinais. Aquela estrela aponta para nós também. Nós estamos dizendo às pessoas, venham, eu vou mostrar para você Jesus, eu vou mostrar onde está Jesus. Vem, eu vou apontar para você o caminho de quem é Jesus. Então veja, você, meu amado, foi chamado para ser estrela, para apontar o caminho. Esse é o mover de Deus hoje, né? Nós estamos sendo chamados a sermos estrela na nossa casa, a apontarmos o caminho para a nossa família, para os nossos cônjuges, para os nossos pais, irmãos, para os nossos filhos. Nós somos como essas estrelas, como essa estrela na porta da casa, né? Se pudéssemos colocar essa estrela na porta das nossas casas, nós veríamos muitas vidas vindo a Jesus. Lá em Mateus 2, versículo 13, diz assim, Mateus 2, 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Continue lendo, vamos ler o versículo 16, diz assim, 16, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso, ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Continue lendo comigo o versículo 19 que diz, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e no versículo 20 disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Continue lendo comigo o versículo 23. E foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Alguns ingredientes estão envolvidos nesse mover. Primeira coisa, olha que interessante. O erro dos magos produziu bênção. Você pode imaginar isso? O erro dos magos produziu a morte de muitas crianças. Por outro lado, então veja, ele produziu a morte de muitas crianças, mas por outro lado foi a oportunidade de Deus cumprir a sua palavra. Porque a Bíblia também dizia que Jesus tinha que vir do Egito. Miqueias, como lemos na aula anterior, dizia que Jesus nasceria de Belém. Mas Isaías dizia que ele viria do Egito. Então veja, o erro dos magos produziu o cumprimento da palavra de Deus. Por isso nunca diga, vou errar para que venham bênçãos na minha vida. Vou pecar para que a graça de Deus se manifeste, como Paulo disse em Romanos. Lembre-se, se você plantar mal, vai colher mal. Agora, se você, tentando acertar, vier a errar, não se preocupe. Deus faz com que esse erro se transforme em bênçãos na sua vida. Ouça com atenção o que eu digo. Se você, tentando acertar, vier a errar, não se preocupe.
Deus faz com que esse erro se transforme em bênção na sua vida. Segunda coisa que nós temos a revelar sobre o mover de Deus hoje: atue dentro do bom senso de Deus e o Senhor vai abençoar você. Veja, Deus era com Jesus. Deus poderia proteger Jesus em Belém, enviando anjos com espadas. Podia ou não? Podia livrar Jesus dessa perseguição de Herodes? Podia. José podia dizer, eu vou ficar aqui, ponto, acabou. E se Jesus é o Filho de Deus, que Deus resolva essa questão da perseguição e da morte. Tenho certeza que Jesus não vai morrer. Mas Deus não fez isso. Antes, ele mandou José fugir. Olha que interessante. Ele permite que Herodes persiga, mate as crianças. E revela a José, fuja. Isso foi comum na vida de Jesus. Tentavam matar Jesus, ele mudava de cidade, ele fugia. Jesus não tentou a Deus dizendo, eu sou filho de Deus, eu só vou morrer na cruz, eu sou imortal, enquanto o propósito não se cumprir na minha vida, eu não morro. E vou ficar me expondo ao vírus. Não, queridos, não foi assim. Não foi assim que Jesus agiu. Jesus agiu de bom senso. Então, bom senso é fundamental. Não cobre Deus que ele faça coisas extraordinárias. Como Satanás tentou Jesus, se joga aqui de cima, para ver se Deus manda os anjos para te salvar. Não, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso a igreja não está reunida hoje. Porque nós temos bom senso. E porque Deus está sinalizando um avivamento dentro dos lares, das famílias. E você não pode perder o tempo dessa visitação, desse mover. Aleluia! Apesar do anjo ter dito, fuja daqui, ele não enfrentou perigo. A Bíblia diz em Provérbios que nós devemos nos desviar do perigo, sermos prudentes quando a gente vê algum perigo iminente. O anjo não disse algo sobrenatural. Vou tornar o menino invisível, fica aí. Não. Veja que esse mesmo Jesus que andou sobre as águas, que multiplicou os pães, que acalmou a tempestade com a sua palavra, teve que fugir muitas vezes. Não teve nenhum milagre descrito para a sua proteção. Porque Jesus era homem, como eu e você. Tem hora na nossa vida que é hora de ter bom senso, que é hora de fugir. Percebeu que um lado está perigoso, vai para o outro lado. Se alguém não te quer aqui, vai para o lugar onde as pessoas querem você. É isso que a Bíblia está nos ensinando hoje. A terceira coisa que precisamos aprender sobre o mover de Deus é que nós não devemos concluir, julgar nada por aparências. Uau! A palavra nos diz que Jesus foi criado em Nazaré. Deus abomina aparências. Para um escriba, compreender a Bíblia era muito complicado. Olha só, Miqueias 5, versículo 2. Nós lemos a aula passada, eu vou ler de novo, Miqueias 5, 2. Diz assim, mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Esse texto está dizendo que Jesus tinha que nascer em Belém. É verdade, está escrito. Agora em Oséias, pertinho aí de Miqueias, Oséias 11, versículo 1. Oséias 11, versículo 1. Diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Uau! Então veja só. Dizia então que Deus chamou Jesus do Egito.
Então veja, um texto fala que Jesus nasceria em Belém. O outro texto diz que Deus chamaria Jesus do Egito. E em Mateus 2:23 diz, e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Olha o que diz Isaías 9, versículo 7. Isaías 9, 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Também diz que Jesus vinha como rei para sentar no trono de Davi. Nossa, então veja só. Miqueias diz que ele tinha que nascer em Belém. Oséias profetiza que Deus o chamaria do Egito. Mateus 2:23 diz que ele foi morar em Nazaré, por isso ele é chamado Nazareno. Isaías 9:7 diz que Jesus vinha como rei para sentar no trono de Davi. Agora mais uma para você. Isaías 53, 2 e 3. Isaías 53, 2 e 3. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Veja, ele vinha como servo, desprezado, sem aparência e nem formosura. Então veja, aqui a profecia de Isaías 9 fala que ele vinha como rei para sentar no trono de Davi. E o próprio profeta Isaías, em Isaías 53, diz que ele não tinha aparência ou formosura, porque descreve a aparência de Jesus naquela cruz. Então veja, ninguém imaginava que Jesus viria duas vezes. Deus fez questão de confundir o conhecimento natural. A palavra do Senhor não é para ser usada por pessoas de entendimento mundano e natural. Deus quer que sua palavra seja recebida e percebida no Espírito. Por isso, só aqueles que estavam no Espírito, que viram a estrela, que ouviram a palavra profética, que discerniram Jesus, puderam entrar no mover de Deus. Então não olhe a aparência das coisas. Jesus só nasceu em Belém, mas foi criado no Egito, e a maior parte do tempo viveu em Nazaré, e Nazaré ficava na Galileia. Naquela época Israel era dividida em duas partes, Judeia e Galileia. Na Judeia moravam os ricos, a nobreza, era a capital. Na Galileia viviam os mais caipiras, com sotaques fortes, e Jesus chega falando que era o Messias, falando com o sotaque de um território mais pobre, caipira, mais simples. E os judeus perguntaram, de onde você é? Falando desse jeito. E ele dizia, eu sou Jesus, o Nazareno. E Natanael fala para ele, de Nazaré pode vir coisa boa. O Messias vem de Nazaré. Tem profeta na Galileia. Eles não sabiam que Jesus era judeu de Belém, tinha nascido num lugar rico, mas nós não devemos olhar as aparências, mas eles ouviam Jesus que também era galileu, sem saber que Jesus tinha nascido em Belém da Judeia, mas dentro de Jesus havia o ouro de Deus, a realeza, a mirra de Deus, seu perfume, tinha a glória de Deus. Ele era Deus no meio dos homens e um homem no meio de Deus. Jesus, um rei rico, mas também pobre, de pobre nascimento, de criação humilde.
Jesus, o Deus dos ricos e dos pobres, como eu ouvi um grande adorador dizendo, eu quero Jesus, o filho de José e Maria, o filho do Zé, o filho da Maria, o Jesus simples, o Jesus humilde, o Jesus dos pobres, mas também o Jesus dos ricos, dos diplomados, dos doutores, dos políticos, dos governantes. Você sabe que hoje a gente ouve na política falarem sobre Deus e quantas pessoas caçoam, quantas pessoas denigrem os governantes que falam acerca de Deus, que defendem a família. Aquilo era apenas uma casca. Por isso não olhe para os prédios, não se impressione com o discurso das pessoas, com a pompa, com as circunstâncias, com o dinheiro, se a igreja é muito rica, se o bairro é nobre, se o bairro é seguro. Às vezes Deus pode estar se movendo em um lugar que ninguém imagina, onde ninguém espera, onde ninguém está vendo. Nós tendemos a olhar o natural, mas Deus quer que sintamos no nosso espírito, Deus nos guiando. Se a unção de Deus está se movendo neste lugar, aqui nós devemos ficar. Não olhe para a aparência do pastor, não olhe para a aparência da igreja, não olhe para a aparência do seu líder. Olhe se tem o selo do Senhor, se ele está por detrás. Deus fez questão de dar um nó na cabeça daqueles estudiosos, dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época. O mover de Deus hoje segue o mesmo princípio. Por isso, ignore as aparências das coisas. Não olhe aquilo que a televisão diz que é o melhor. Não olhe o que é religiosamente mais aprovado. Procure saber onde está o selo da presença e do Espírito. Esse é o grande sinal. Não se trata de emoção, mas de unção, do toque, do poder de Deus na sua vida. Ah, meu querido, como eu tenho saudade das reuniões na igreja. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção, a unção que despedaça o jugo, a unção que afasta você do tormento, da ansiedade, do medo da escassez, do medo do desemprego. E talvez você que está me ouvindo já está desempregado, desse medo do futuro. Ah, meu amado, que você agora mesma possa receber deste bálsamo do Espírito, que essa unção flua na sua vida, a unção que despedaça todo o jugo, e que juntos nós possamos viver estes últimos dias. Este é o sinal, estamos vivendo os últimos dias. Que pena que aquelas pessoas não discerniram os dias que estavam vivendo os sinais. Na verdade, isso também é profético, Deus cegou o entendimento dos judeus para que hoje eu e você pudéssemos ter esta revelação. Estamos na porta da graça e glória a Deus por essa graça maravilhosa, essa graça que derrama esse tempo de treinamento, essa oportunidade de aqueles que estarem frios, de aqueles que estarem dormindo, de aqueles que nem tinham aceitado a Cristo na nossa família, poderem entrar neste mover, como nos dias de Noé, sua família entrou na arca. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há nada nesse mundo que se compare a uma família sacerdotal, reis e sacerdotes. Esse é o meu apelo para você hoje, meu amado. Continue orando pela sua família, continue intercedendo por ela, continue seguindo essa estrela, não desanime, continue, persevere. A esperança para as nossas vidas, uma esperança viva. O Senhor vem arrebatar a sua igreja. Em breve Ele voltará e reinaremos com Cristo.
Oh, que glorioso será esse dia. Já estamos ouvindo do primeiro e mais lindo mover que foi o nascimento, o Deus que se fez homem. E em breve, nós veremos o segundo e maior mover da história, a volta de Jesus. Eu amo muito vocês, que essa aula tenha trazido esperança para o seu coração. Quero orar com você, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai bendito e Pai santo, nós estamos aqui, um povo humilde, um povo pobre, um povo rico, porque o Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas. Mulheres, homens, crianças e jovens, estamos aqui para ouvir, para aprender da Tua palavra. E eu sei que hoje esta aula, tanto a aula 5, a aula 6, são de cunho profético para nós. Não nos deixa desapercebidos do mover, desse tempo, desse sinal, dessa preparação, Senhor. Oh Deus, que nós possamos ter essa percepção, essa intuição espiritual aguçada, agora mesmo, Senhor, para nos dirigir e para preparar a nossa família, para avivar a nossa família e para que juntos possamos viver este avivamento da igreja, certamente o último, antes que o Senhor venha nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu amado. Estude, transcreva os versículos. Se você tem dúvidas, escreva para a gente. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, essa aula, né? E Deus abençoe você. Até a próxima aula. Beijo grande no coração.